Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do primeiro e único Triângulo Nerd Podcast, o podcast número 1 no coração de nossas mães. Aqui quem fala pra vocês é o Rafa e neste episódio daremos continuidade ao nosso especial da saga Velozes e Furiosos, dessa vez falando de Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio e Velozes e Furiosos 4. Antes de mais nada, reintroduzirei os meus amigos, começando com ele, Bruno. E aí galera, eu gostaria de falar que a minha mãe não assiste esse podcast, então é isso aí, vamos lá, que eu tô triste agora. Vem, chega mais, Lucas. Fala galerinha, eu sou o Lucas, sejam bem-vindos a mais esse episódio. Hoje, bem rapidinho, tá? Porque hoje a gente tá veloz. Eu já fiz essa piada no episódio passado, então dane-se. Foda-se. Então galera, com a mesa toda composta aqui, iniciaremos os nossos comentários sobre Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio é o terceiro filme da franquia Velozes e Furiosos, o único que não tem, entre aspas, não tem, né? O elenco principal ali do Brian Connor, Dominic Toretto, Mia Toretto e companhia. E é o primeiro dirigido por Justin Lin, que vai continuar aí fazer a direção de alguns outros filmes da série, inclusive o quarto filme também, que é o filme seguinte. Ele foi um filme lançado, se eu não me engano, em 2007, tá? E ele é considerado por muita gente que eu conheço, inclusive por amigos meus, o melhor da saga. Mas e aí? Será que em uma revisita e uma reassistida ele continua sendo tão bom como a galera acredita? Eu vou imitar o Lucas, imitar o meu colega de bancada e polemizar aqui que eu sempre achei o pior de todos. Falando sério? Ih, rapaz. Até o lançamento do nono, que chegaremos ainda nele, mas eu acho hoje o pior Velozes e Furiosos, seguindo de perto para Velozes e Furiosos 3. Mas, sem querer me apressar muito, passarei aqui para os meus colegas dar as primeiras impressões, as primeiras opiniões deles. E aí, chega mais, Bruno. Fala aí, o que você acha do Velozes e Furiosos 3? Cara, como a gente tava comentando já em off sobre esse filme, o começo do filme é uma bosta. Ali que a gente vê ali, que eu já tinha comentado, parece que não tem nenhuma mulher ali fazendo roteiro. É um filme que ele objetifica muito a mulher. É um ponto negativo, né? Mas eu acho que na época ali, não acho que nem era muito visado, assim. Mas é assim, é um filme que não tem uma história muito boa. O que salva nesse filme é a trilha sonora e a temática ali da corrida. Cara, concordo. A trilha sonora, pra mim, é a melhor de todos os filmes de Velozes e Furiosos que eu consiga lembrar. Mas, passando pro Lucas. Lucas, quais são as suas primeiras impressões sobre Velozes e Furiosos 3 nessa sua reassistida do filme? Nossa, eu reassistindo esse filme, eu só paro pra pensar, cara, o Justin Lin, ele é um camaleão dirigindo, né? Porque, tipo assim, o cara, ele pega e faz o terceiro filme de um jeito, e lá no quarto ele já vai mudar e fazer algo totalmente diferente. Aí o cara faz o quinto, o sexto, e aí pro Rafa, que é o maior fã, ele faz o nono também. Então, tipo assim, o cara ele vai do lixo ao luxo e do luxo ao lixo em um passo, assim. Então é bizarro quanto ele consegue mudar de um filme pro outro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E assim, esse filme é um filme que pra mim era o melhor da franquia. Eu, inclusive, acho que no episódio passado sobre Velozes e Furiosos eu tinha falado isso. Só que agora reassistindo, cara, ele fez o quarto filme parecer bom. Pesado, hein? Pesado. Afirmações pesadas e polêmicas como sempre. Mas o negócio é o seguinte, vamos começar a falar um pouco mais aprofundadamente sobre esses dois filmes. E assim, claro, gente, pra vocês que estão assistindo, isso aqui é um especial de filmes de antes de 2010. Então vai ser recheado de spoiler. Vamos falar de final, destino dos personagens, etc e tal. Então, se você não assistiu os filmes e vai ficar mordido com spoilers, pause, assista e depois retorne aqui, beleza? Mas falando abertamente agora sobre os filmes, o terceiro filme, que é o Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, foi o filme que eu menos gostei, ou que eu menos gostava durante muito tempo. Porque assim, eu realmente não gostava do filme. Não é que eu gostava menos dele, é que eu desgostava dele realmente. Reassistindo, essa minha opinião mudou um pouco, no sentido de que eu percebi que ele é um filme divertido, tu assiste, dá pra assistir de boa, tranquilamente. Não é ofensivo, não é chatão como eu tinha meio que na minha memória. Mas ele ainda pra mim é um filme bem fraco comparado com os outros, mesmo nesse tom de diversão. Eu acho que ele não traz tanta diversão, ele não é tão legal de assistir, ele não tem um ritmo tão veloz como os outros. Por quê? E aí trazendo alguns pontos que me incomodam nesse filme em relação
a franquia como um todo. Em primeiro lugar, gente, carros. Os carros desse filme, pra mim, são super sem graça. E aí pode parecer um detalhe pra galera falar, cara, pô, mas foda-se, né, a aparência dos carros. Só que assim, um filme que foca em carro, que tem nome Velozes no nome, eu acho que é uma questão que é importante. E assim, é um filme que traz pouca inspiração, tanto em comentários, em conversas sobre carros que a gente tem ali, que é algo que a gente tem ali nos outros filmes, quanto também a aparência desses carros, entendeu? A própria questão dos rachas, ela muda um pouco, eu acho que isso é legal no filme. É mudar daquela coisa da corrida de 10 segundos, né, daquela corrida meio que linha reta e tal, que foi até uma coisa que eu lembrei em relação ao Lucas. O Lucas comentou que, cara, eu não acredito que tem tanta linha reta, tanta rua reta assim, né, nos Estados Unidos. Pronto, Lucas, tá aí. No Japão, pelo menos, não tem, entendeu? Tem muita curva, porque os caras fazem drift à torta e à direita, entendeu? Na porra do filme inteiro. Além disso, eu acho que o ponto principal pra mim de colocar esse filme como um dos piores da franquia é que ele tem os personagens mais sem carisma pra mim de modo geral. Claro, com exceção do Han, né, que é um personagem que vai retornar aí em diversos outros filmes depois, mas eu acho eles muito sem carisma. São personagens que tu assiste e fala, beleza, passa, mas quando tu compara, por exemplo, com o que a gente falou em relação ao Mais Velozes e Mais Furiosos, que tem personagens que fazem pequenas aparições, mas que acabam marcando um pouco, né, a nossa assistida ali, a nossa memória. Esses três são personagens bem chatos pra mim, assim, são bem qualquer coisa. Ainda que o vilão até tenha alguma questão ali, porque tem uma relação com o Han e tal, e eu acho esse vai e vem deles ali legal, de ter aquele conflito ali do vilão com o personagem principal, que eu acho mais interessante do que tem nos outros 3 filmes, né, que a gente vai conversar no 1, no 2 e no 4, mas mesmo assim, cara, de modo geral, eu acho que o conjunto da obra, o conjunto dos personagens, essa questão dos carros, eu acho que até o ritmo também, ele não é tão divertido de acompanhar quanto os outros. Então ele acaba decaindo. Não é que ele fica muito mais abaixo do que os outros, mas ele ainda tá, pra mim, um nível abaixo dos outros, sim. Mas enfim, antes de eu me aprofundar ou falar qualquer mais outra coisa, Bruno, fala aí. Cara, é tipo assim, o começo do filme, ele é ruim. Aquela cena ali que a menina meio que se coloca prêmio numa corrida, é uma cena errada, entendeu? Objetificou muito a mulher ali, essa cena, mas eu acho que pra aquela época ali não tinha nenhum problema, né? Mas assim, depois que ele vai pro Japão, no caso Tóquio, o filme fica bom. Eu acho o filme bom, eu acho o filme divertido. É um filme que me remete muito à infância, me traz memórias muito boas. E como a gente já tinha comentado, eu acho que a melhor trilha sonora dos filmes de Velozes e Furiosos é a desse filme. Discordo um pouco contigo em relação aos carros. Alguns carros que são mostrados ali são incríveis, inclusive o carro do menino lá, que é o do Hulk, eu acho incrível quando ele apresenta o carro. Acho que ele é um personagem bem carismático. O principal, que é o Sean ali, eu achei ridículo fazer um cara com aquela cara ali tentar ter 16 anos. O cara parece um calvo de 40 anos, tá? Todo respeito aí aos calvos que estão escutando. Um abraço aí pro meu amigo Salomão. A história é boa, eu acho que tem um aprofundamento bacana ali naquela história ali do Han com o DK. E é um filme bom, me traz boas memórias. Nossa, eu discordo bastante sobre o filme melhorar quando vai pro Japão. Assim, ele dá uma leve alavancadinha, uma leve subidinha, mas assim, que melhora incrivelmente, não melhora não. Eu não falei que melhora incrivelmente, para de discordar em tudo, cara. Um chato foi detectado. Cara, mas o Sean, irmão, quem pegou o Lucas Black pra fazer esse personagem, pagou uma coca e um pastel. Nossa, que atorzinho ruim, viu? Porque a gente sabe que o Lucas não presta, né, mano? Dificilmente a gente encontra um Lucas que preste por aí. Que é isso, meu filho? Calma. Sem comentários pra você, tá? Mas assim, cara, o Sean, ele é engraçado porque, além de ser um personagem de 16 anos, né, sempre deixando bem claro aqui, é um personagem de 16 anos de idade. Quando eu olho pra ele em tela, eu falo, cara, estão tentando fazer um teste pro live action do Jotaro Kujo aqui e vendo se dá certo. Porque não dá, não sei como. O cara ali no mínimo tem uns 30 anos pra cima. Inclusive, trazendo essa polêmica aqui de leve, como o Vin Diesel ainda não havia voltado, né, por conta ali ele tava com conflito de agenda ali, né, já que ele não tava, falaram, bem, não vamos trazer o Brian aqui, né, o Paul Walker, deixa o Paul Walker lá. O que a gente vai fazer então pra dar uma inovada? Vamos pegar o Lucas Black aqui, vamos fazer ele interpretar esse personagem aqui, o Sean, que é uma cópia Ctrl-C, Ctrl-V do Brian, só que de Paraguai, ou melhor dizendo, de Tóquio, né. Made in Japão. E aí ficou isso daí, né. Realmente, quando eles chegam no Japão, ali dá... O que melhora no Japão, eu vou falar o que melhora. É quando o Shen encontra lá o amigo dele lá e tal, né?
com outro amigo dele, não. Ele faz amizade com o menino lá, e aí leva ele pra conhecer o mundo dos drifts, né? Ele leva pra garagem. Aí, quando eles entram, que aí começa a tocar Tokyo Drift ali, ali o filme fica bom. Aí eu falo, não, aquela cena ali é incrível. Tem uns errinhos aqui ali? Tem, mas isso daí eu falo depois. Uma coisa que eu acho um ponto alto, um ponto forte do filme, é justamente essa comédia, esse tom jocoso que ele tem, que é justamente uma coisa que eu acho que vem do 2, né? O 2 ele tem muito isso que a gente elogiou, e o 3 ele tem. Eu acho que é aí que ele se destaca, porque apesar das questões que eu citei, eu acho que ele consegue ter uma relação de personagens, e ele consegue misturar a relação dos personagens com uma leveza e tal, e ainda assim mantendo os conflitos com um pingo de seriedade, e é necessário para esses conflitos, que eu acho que esses dois tons eles não batem de frente muito frequentemente durante o filme, entende? Eu acho que funciona, eu acho que orna, e eu acho que deixa as coisas interessantes, é o que nos mantém ali no filme. Mas, cara, uma coisa, por exemplo, que me incomoda, uma outra coisa que me incomoda é a questão da filmagem das corridas. Eu citei que no 2 tava muito mais bem filmado do que o 1. Esse 3, cara, aquela cenazinha dele no carro com a menina, fazendo o drift, quando ela tá dirigindo, e ela tá fazendo aquele drift na montanha, meu amigo, aquele CGI deixa até o do primeiro filme bom. Não, bom eu tô exagerando, mas assim, melhor até o do primeiro filme, entendeu? Cara, aquilo é muito ruim. E tem umas coisas que me incomodam também, apesar de eu até gostar das dinâmicas dos personagens, mas uma coisa que me incomoda é a facilidade com que certas coisas acontecem. Por exemplo, quando ele entra na sala, mano, a menina já de cara fica interessada nele. O sorrisinho que ela dá, bicho, a mina, basicamente, tudo que ela fala com o cara, tudo que ela interage com ele, o roteiro parece que tava o tempo todo dizendo assim, olha pra ele de forma sexy, fala com ele como se estivesse interessada, sabe? Tipo, isso não é problema da atriz pra mim, isso é problema de roteiro ou de direção de atores. Parece que o tempo todo a personagem tá dando em cima do personagem do Sean, né? O personagem Sean. E isso, cara, isso é muito incômodo, até porque não faz sentido depois que a gente descobre a história dela, que ela foi criada pela família e tal. Então, assim, ela tá tão tendenciosa a, digamos assim, trair aquela família, sabe? Sendo que ela foi criada por eles. Isso não bate pra mim, entendeu? Outra questão é a resolução também, justamente pegando essa ideia. Os caras são da Yakuza, mano, eles são da Yakuza, entendeu? Aí o cara chega lá e fala assim, olha, eu vim trazer uma solução pacífica. Aí tu até engole que o cara aceita. Não, beleza, o cara aceita porque, enfim, pelo bem do filme, senão iam matar todos os personagens principais e não ia rolar, né? Só que assim, depois, a mina, tipo, que o moleque ganha, que o Sean ganha a corrida, a mina muda de lado. E aí, tipo, ela só encara o carinha da Yakuza, aí o carinha da Yakuza encara ela de volta, e aí ele fala assim, não, você tá livre pra ir embora. E ele dá as costas e dá um sorriso. Fica tipo, mano, o que quiseram fazer aqui, entendeu? Porque não faz sentido isso. E essas resoluçõezinhas meio rápidas me incomodam. E concordo com o Bruno, por exemplo, quando ele disse que o carro do Hulk lá é muito top e que o personagem é legal. Só que eu acho que o filme ele não dá muito espaço pra ele, entendeu? Eu acho que o roteiro, as interações, apesar de terem boas dinâmicas, eu acho que as interações elas não são tão inspiradas pra marcarem como são em outros filmes. Eu acho que essa marcação, por exemplo, de desenvolvimento, de interesse, ela corre muito mais realmente no personagem do Han. E aí é o que vai ser levado depois para os outros filmes. E o último ponto que eu quero destacar é a questão da cronologia, cara. Como eles cagam a cronologia. Porque quando o Han morre no terceiro filme, e aí tem a cena do Vin Diesel no final, e fala, eu já conheci o Han. E assim, tu fica te perguntando, cara, mas da onde ele conhecia o Han? Porque não passou tanto tempo entre um filme e o outro, né, teoricamente. E aí depois, mano, tiveram tantos filmes depois disso, até ter uma cena em um outro filme onde o Vin Diesel vai ir pra Tóquio, realmente tem interação com o Sean, que eu já tinha até esquecido que o Vin Diesel conhecia, que o Toretto conhecia o Han, entendeu? De tanto tempo que se demora pra ser trazido de novo na série, sabe? Mas enfim, então, devido a todas essas questões que eu levantei, questões de carisma de personagem, que eu acho que não são tão carismáticos, o ritmo que não é tão divertido, apesar de que tem um bom personagem, que é o Han, tem uma jocosidade bacana, tem a questão do drift e da trilha sonora, que são muito legais, essa inserção do cara treinando drift pra correr, essa mudança do estilo de corrida, eu acho que funciona. De modo geral, eu acho que é o filme mais sem carisma e mais desinteressante desses 4 que a gente assistiu até agora. Então, a minha nota é 6,5 pra Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. Acho que 6,5 já dá, tá bom, de bom tamanho pra eles. Mas
Fala aí, Bruno, o que tu tem a dizer mais sobre o filme? Cara, como eu falei, acho que as resoluções do filme, elas são bem, como você diz, já disse aqui no podcast, bem safadas e tal, em relação de como ele vai lá, entrega o dinheiro. Eu não entendo a motivação do Han pra ele roubar, porque ele meio que parece não ser uma pessoa muito materialista e meio fica uma confusão ali sobre ele. Eu acho que ele é o melhor personagem apresentado nesse filme. Ele é muito carismático. Quando ele morre, a gente fica triste. O filme não é ruim. Ele tem umas sequências boas ali de corrida, como tu falou. O treinamento dele do Sean pra ele aprender a fazer drift é muito divertido. Os pescadores lá meio que zoando a cara dele e tal. Aí depois os pescadores falam, ele conseguiu e tal. Cara, é um filme bom. Aconselho nossos espectadores aí a assistir, quem não assistiu. E acho que eu vou dar uma nota 6, cara. Porque... Não, eu acho que eu vou ficar com 7, porque esse filme ele é nostálgico pra mim. Eu não entendo o Han e eu não entendo todas as motivações nele, na verdade. Porque, por exemplo, quando o Sean chega na garagem pra apostar lá a corrida de drift, ele não tem carro. Quem dá o carro pra ele é o Han. O Han trocou, 3 palavras com o maluco, conhece o cara há 10 minutos, parece que age como se fosse o melhor amigo da vida inteira, dá o carro pro cara usar e, não contente, o cara quebra todo o carro do Han. Cara, isso é absurdo. E o Han vira pra ele, tem toda aquela dinâmica que aí eu entendo. O roteiro, ele arranja uma desculpa furada pro Sean ficar junto com o Han ali, trabalhando junto, etc, etc. Cara, isso é bem legal. Isso é muito verdade, porque assim, como tu destacou, o personagem, teoricamente, ele tem 16, 17 anos, entendeu? 18 se a gente passar muito a barra ali pelo contexto que o filme coloca ele. E do nada, ele, não, vem cá, seguinte, você vai ser coletor da Yakuza agora, viu? Tu fica, caraca, mano, como assim? É muito rápido, entendeu? E ele aceita logo, porque, eu tô devendo um carro pra ele. E aí tem toda a questão do pai, teoricamente o pai, ele tá mantendo o Sean em rédea curta. Só que o maluco vira coletor da Yakuza e ele não percebe. Então, nada disso faz sentido, realmente, não encaixa, saca? Não encaixa. Sim, cara, então eu não consigo entender essa motivação do nada de... eu troco 3 palavras com o cara e somos mais do que amigos, somos friends. Então é muito bizarro isso. Mas enfim, o filme tem cenas muito legais, cara. Eu gosto da cena de perseguição do Han, que enquanto ele tá sendo perseguido ali, eles começam a dar um drift no meio da rua. E tem um monte de gente atravessando a rua de Tóquio ali. E a galera começa a correr de um lado pro outro, e aí vai abrindo assim um buraco enquanto eles vão dando drift no meio das pessoas na rua. Aquela cena é muito boa. E fora a morte, a própria morte do Han como um todo é muito boa, mas ao mesmo tempo deixa um vazio na gente e no filme. Porque o personagem era realmente o carisma do filme. Quando o personagem morre, o filme fica meio vazio, e aí tu começa a encontrar mais erros. Tanto é que eu, particularmente, eu não gosto de toda essa continuação. O cara simplesmente, o Sean pega o dinheiro, vai lá na Yakuza, do nada, fala, tá aqui, vamos resolver com corrida. Por quê? Aí não só a Yakuza aceita, como o cara fala, não, vamos correr aqui, mas quem ganhar fica na cidade, o outro sai da cidade. E, obviamente, fica com a garota, né? Nas entrelinhas ali. Mano, é muito bizarro esse tipo de situação. Com a Yakuza ainda, sabe? Não faz sentido. Não faz sentido na minha cabeça. Super 11, né? Parece Super 11. Não vamos dominar o mundo. Como? Através do futebol. É tipo Velozes e Furiosos 3, só que é através da corrida. Exatamente. E aí volta justamente naquele sentido da misoginia ali que o Bruno destacou lá no começo. A garota é apostada no começo do filme. E aqui no final, obviamente, a garota tá sendo apostada. Eles só não declararam em momento algum, mas é óbvio que ela tá em jogo. Quem ganhar a corrida fica com a garota. Enfim, pra finalizar, eu acho que salva também um pouco ali da participação do Vin Diesel no final. Inclusive, quero me retratar aqui, porque no episódio passado eu disse que ele se arrependia de não ter participado de Mais Velozes e Mais Furiosos. Na verdade, ele não só não se arrependeu, como ele tava adorando o seu Riddick, tá? Que foi o filme justamente que ele foi fazer e não participou de Velozes e Furiosos. Ele tava fazendo a Batalha de Riddick. Por quê? Ele só aceitou voltar pra uma cena especial no final do filme. Ele abriu mão do cachê dele pra participar dessa cena final, porque ele ganhou, sabe o quê? Os direitos da franquia de Riddick. Então ele só aceitou voltar pra fazer essa cena especial em troca dos direitos da outra franquia. Quer dizer, o cara não só não se arrependeu, como ele tava adorando. Então, assim, é muito bom essa cena aqui, porque aí vai ter conexão depois com os outros filmes, por mais que eles estraguem a linha cronológica. Mas eu acho bem divertido ali, porque você tem um raio de esperança que a saga de filmes possa
retomar de onde ela parou, onde realmente estava bom ali no primeiro e no segundo filme, e aí vai trazer de volta nossos queridinhos ali. Então assim, minha nota pra esse filme é 5,5, tá? 5,5 pelas lembranças que eu tinha de antes, mas me divertiu, mas realmente não me divertiu tanto quanto os dois primeiros. Então, por isso eu dou essa nota, 5,5. E um último comentário que eu tenho é: o Han morre e ele era um personagem muito importante pro personagem principal, pra toda aquela dinâmica, e assim, a morte dele parece que mal é sentida, né? Ele morre e pronto, superamos, bora sair correndo, resolver a nossa vida e pronto, passou, entendeu? Aí só é recuperada essa questão quando citam assim, tem um cara querendo correr aí. Não, mas eu não quero correr hoje. Não, mas ele disse que ele conhecia o Han. Aí fica, nossa, né? É através disso que vocês querem trazer impacto e depois esqueceu o maluco por 30 minutos de filme, mas enfim. Por nada, o DK se aposenta. Aí o cara que corria com o Han tá aí. Tá, então bora lá. Pois é. Então é isso, galera. Esses foram os nossos comentários sobre Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, ou Tokyo Drift em inglês. Mas vamos agora passar para Velozes e Furiosos 4. Uma curiosidade aqui do nome em inglês. O primeiro filme de Velozes e Furiosos, ele é The Fast and the Furious. E esse, a partir do 4, começou a ser chamado de Fast and Furious. Puro e simples, tira todos os artigos da frase para deixar o negócio mais curto e direto. Mais veloz de ser dito. Então vamos para os comentários sobre o quarto filme. O quarto filme foi lançado em 2009, trouxe de volta o Justin Lin para a direção, como o próprio Lucas citou, e trouxe de volta a nossa trupe, né? Nosso grupo de arroaceiros favoritos, a Mia, o Brian, o Dominique e companhia. Mas antes de eu falar qualquer coisa, eu não vou fazer essa introdução, eu quero que o Lucas comente acessar a introdução primeiro do filme. O que tu acha sobre o filme? O que tu já tinha assistido ele? O que tu lembrava? Vou soltar os cachorros. Ou melhor dizendo, vou polemizar. Cara, o filme... eu tô me tremendo. Que é isso, meu filho? Calma. Esse filme começa pegando tudo que a gente falou no episódio passado de Velozes e Furiosos e joga no lixo. Ele literalmente começa com uma cena de ação já pra te jogar na cara de que ele vai ser um filme muito mais voltado pra ação. Esquece aquilo de investigação, de mistério, etc. Não tem mais isso. É um filme de ação agora. Puramente ação. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Cara, aí eles tentam roubar um carro. Eles estão tentando roubar um caminhão, desculpa. Com vários vagões ali, sei lá como é que chama esse negócio. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E aí a Letty se joga no caminhão. O motorista percebe, começa a atirar. O cara fica completamente louco. O cara fica louco, começa a correr a 300 km por hora, atirando pra tudo que é lado. Enfim, chega um momento em que eles conseguem soltar um lado do caminhão que vai caindo ali, fica parado ali na estrada, os caras levam embora. E a Letty simplesmente se joga no carro ali, né? Reproduzindo mais ou menos a cena ali do primeiro filme. O Toretto chega próximo do carro e fala: se joga que eu te pego, se joga que eu te pego. Ela se joga, o Toretto pega ela. E não contente, o caminhão bate no carro do Toretto rapidamente e o Toretto simplesmente larga a Letty como se não fosse nada pra retomar a direção do veículo. Pra você ver a importância, né, que ele deu pra ela. Fora que, do nada, o Han aparece vivo. Aí quem não pegou ali a referência, a bug cronológico que a saga vira, você olha pro Han e fala: ué, mas o cara não morreu no terceiro? Tá aqui de novo? Enfim. E aí, essa cena toda rola, uma cena completa de ação, é até divertido, não vou negar, por mais que seja extremamente exagerado, e termina com um caminhão capotando. E antes disso acontecer, o motorista ele vê uma ribanceira no final, ele vê uma curva, ele simplesmente a 300 km por hora se joga com seu lagarto ali de estimação. O cara não morre, provavelmente não morreu, né? Não mostrou, mas não deve ter sofrido nenhum arranhão. O caminhão começa a capotar, o Toretto dá 300 mil drift na pista e ele, junto com a Letty, que entrou dentro do carro dele, passam por debaixo do caminhão que vem rolando e pegando fogo por cima deles. Essa cena aqui, se você não suspender a descrença, você não vai mais conseguir durante essa série toda. Então, o filme já te dá na cara o que ele vai ser nessa cena inicial. É bizarro como Velozes e Furiosos, como eu mesmo disse há alguns minutos atrás, como o Justin Lin, como diretor, ele saiu de um terceiro filme pra esse completamente mudado. O filme, assim, a dinâmica do filme muda por completo já nos primeiros minutos. É totalmente diferente um filme do outro. É bizarro. Eu vou confessar que eu gosto. Por mais que foi exagerado,
eu reassistindo agora, eu até gostei. Por mais que o CGI seja meio canalha em alguns momentos, mas eu gostei. Concordo contigo, cara. Eu acho que essa primeira cena, eu gosto do filme começar assim, porque ela seta o tom do que ele quer que tu faça. Ele fala, cara, é isso aqui que eu vou fazer, suspende a tua descrença e embarca comigo nessa jornada muito doida de ação maluca, bem irreal, de justificativas meio difíceis de engolir, se tu tentar puxar muito pra realidade em certos momentos, e embarca isso aqui, cara, senão não vai rolar não, senão não vai dar. Então eu gosto da cena em si. Ainda que, cara, tem muitas coisas engraçadas. Primeiro, eu acho que o Justin Lin, tem algum bug no sistema, porque ele tá no mundo de calls, e ele ouviu o nosso podcast, e ele ouviu os apelos do Bruno. O Bruno gritou, implorou, gente, por favor, deem uma fala pros motoristas, mostrem a cara do motorista. O motorista que ele fala, ele tem bicho de estimação, ele pula do carro, ele dá tiro, ele faz de tudo, mano, ele faz de tudo. Agora sim, me explica uma coisa. Por que o maluco, na hora de que ele vê a ribanceira, ele não freia? Por que ele não freia? A única coisa que eu tava me perguntando era, antes ele tinha, tipo assim, uns 8 vagões no caminhão. Vagões não, que vagão é de trem. Não sei como é que chama o caminhão, foda-se. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ele tinha uns 8. Aí agora ele tem tipo 1 ou 2 atrás. E ele pulou. Quer dizer que se ele tivesse vindo normalmente, ele ia se jogar com o caminhão. Foda-se, vai caminhão. Não precisa terminar essa entrega. Paulo no cu de quem ele tava esperando, entendeu? Chegar com essa merda lá. Saca? Tipo, o que tá acontecendo, mano? Porque tinha uma curva lá embaixo, era mais fácil de frear com 2 vagões. Quando ele tinha 8, ele ia fazer o quê, entendeu? E aí, tipo, cara, eu lembro também que a minha noiva, ele tava assistindo comigo. Aí ela falou assim, pô, mas se o cara pode pular, por que a Leti não pulou? E aí eu tentando achar uma justificativa, mas aí tentando justificar pra ela, ao mesmo tempo na minha cabeça, conversando comigo, tipo, cara, cala a boca, não tem justificativa, entendeu? Só aceita. Só aceita, tipo, o maluco pula e a Leti, vou pular. O maluco pulou, por que tu não pula, mano? Só se joga, entendeu? Vai. Mas assim, é muito doido, cara, essa cena, e na hora que ele passa por baixo da porcaria do bagulho rodando, mano, aquilo ali, realmente tu fala, essa é uma cena que eu tenho certeza que se eu estivesse no cinema assistindo, ia ser aquela cena que o cinema inteiro reagir, tipo, não acredito. Mas assim, seguindo, né, em relação ao filme, eu acho que o filme, ele tem uma estrutura de investigação, eu acho um pouco mais interessante, mais bem construída do que o dos outros. Rafa, ainda tem um monte de justificativa merda e tal, não sei o que tem, beleza. O Lucas até citou e ele vai despejar todo o ódio dele em relação a isso depois, do fato do Brian estar na porcaria do FBI. Não faz sentido, mas beleza. Eu gosto dessa estrutura de investigação, eu acho até ela um pouco mais bem estruturada do que, por exemplo, no primeiro filme. Contudo, eu acho que as dinâmicas pessoais de personagens, elas funcionam basicamente pelo que tem no primeiro filme. Se vocês pararem pra pensar, tudo que é interessante vem do primeiro filme. Aqui, eles meio que só resolvem assim, meio que a torta e direito, confiando de que a gente vai aceitar aquilo com base no que foi construído no primeiro filme. E isso acaba deixando as coisas fracas pra esse filme. Realmente, Velozes e Furiosos 4, ele parece muito um filme de transição. Ele quer transicionar pra uma nova fase de Velozes e Furiosos. Pra isso, ele precisa recolocar todas as peças em uma determinada direção, e ele não se importa muito como ele vai fazer isso. Ele faz meio que do jeito que dá, à torta e à direita. E isso me incomoda um pouco. Eu acho a dinâmica, a questão de diálogos, não que, beleza, diálogos de Velozes e Furiosos seja o forte do filme, mas mesmo assim eu acho que é um pouco mais fraco do que os outros filmes. Ainda que a dinâmica de estrutura, digamos, de investigação, entre aspas, né? Mas daquela coisa de eu tenho que caçar esse cara, eu tenho que prender esse cara, eu tenho que me infiltrar aqui, da forma X, da fórmula Y, eu acho um pouco mais interessante, um pouco mais bem conduzida. Mas, antes de prosseguir, Bruno, você que ainda não falou, fale um pouco aí o que você acha sobre Velozes e Furiosos. Você não ia deixar eu falar. Tava chorando aqui já no canto, pensando que eu não ia poder falar. Lamento, quer que faça o quê? Dessa cena maravilhosa aí do começo. É inexplicável fisicamente, tá? Porque, deixa eu explicar pra vocês. Eu já vi isso num estudo, que pra ti não morrer de um carro em movimento, o carro tem que estar a 12 km por hora. Passou disso é morte. Então como é que aquele cara pulou ali, entendeu? Entendeu? Respondendo aí também a pergunta da Evelyn, a Arlete não podia pular, porque o cara tava ali em 300 km por hora. Ela ia ser raspada pelo asfalto, ia virar geleinha. Mas assim, não só o começo do filme, mas todo o filme pra mim, ele basicamente é uma mistura do 1 e do 2,
de uma maneira melhorzinha ali. É basicamente isso, cara. Os caras falaram, olha, a gente vai tentar mudar alguma coisa aqui, mas a gente não vai perder o essencial. É sempre o Brian tentando se infiltrar numa porra aqui pra gente descobrir quem é o chefe que tá fazendo as coisas erradas e prender. São 3 filmes que tem exatamente o mesmo roteiro, só que vai melhorando a cada filme. É claro que o segundo, ele dá uma melhorada ali com o negão lá, o Toretto negão. Ele gosta. Cara, não, Toretto negão me pegou muito. Só que aí, o quarto, ele meio que mostra o Toretto ali, meio que vingativo ali, com uma sede de vingança, que o cara leva um tiro inocente. Então, tipo assim, é um filme agradável, tá? Não é um filme maravilhoso. Ainda prefiro os 3 primeiros filmes que eu assisti. Como eu já tinha dito antes, pra mim, a franquia Velozes e Furiosos acabou no 3º filme. Nem fazia ideia desses filmes que saíram. Não por não saber da sua existência, mas não por ter interesse em assistir. E é isso, cara. É um filme bom no seu geral. Eu acho que nesse filme, a ação, por exemplo, ela funciona muito melhor do que nos outros filmes. Desculpa te interromper, cara. Só pra me falar nessa questão do Han, pra quem não sabe, eu tá meio perdido nessa ordem cronológica. Depois que eles fazem o roubo, o Han conversa com o Toretto e fala pro Toretto, tipo assim, tem umas coisas legais lá em Tóquio acontecendo. Então esse filme ele acontece antes do desafio em Tóquio, e o Han, ele já apresenta ali as suas manobras de drift nesse roubo aí do caminhão. E pra quem não sabe, a carga, aqueles containers ali do caminhão, eram containers de tanque de gasolina também, tá, gente? Na verdade, o desafio em Tóquio, ele vai se passar depois dos eventos do 6º filme da franquia. Então aí você vai ter o 4º, o 5º, o 6º, e depois do 6º rola desafio em Tóquio. Então, pai. Ainda tem isso, até isso fica confuso, porque tu fica assim, dá a impressão de que ele vai no quarto filme, naquela cena, ele não, beleza, ele foi pra Tóquio. Aí no 5º ele aparece de novo, aí tu já fica assim, ué, beleza, vamos chegar lá, no episódio da semana que vem. Mas como eu ia dizendo, acredito que a ação desse filme é muito mais bem estruturada, é muito mais interessante, porque ele realmente é muito mais voltado pra ação em si. Ele já sai um pouco daquela cultura de racha, tem ali uma outra coisa que eu até acho bem introduzida não, acho bem colocada no filme. As cenas que estão ali, elas têm uma justificativa decente pra existirem, ainda que eu ache meio merda, né, essa justificativa, tipo assim, quem vencer leva, entendeu, a vaga. Fica assim, cara, meio jogo de videogame, né, mas beleza. E aí tu segue com a questão das cenas de ação. Eu gosto do fato de ter aquele arco de o Toretto quer vingar a morte da Letty, ele quer entrar lá naquela organização pra pegar o cara que matou ela, pra matar o cara que matou ela, e aí o Brian também tem que entrar na investigação, e eu gosto dessa dinâmica de os dois meio que querem fazer coisas parecidas, né, querem pegar o mesmo cara. Ele gosta. Mas, ao mesmo tempo, formas diferentes, através de faces diferentes da lei. E eu gosto dessa dinâmica, cara. Eu acho que ela funciona, pelo menos funcionou comigo, entendeu? Eu acho divertido acompanhar eles dois meio que em rota de colisão, ao mesmo tempo que tu fica acompanhando pra ver como é que eles vão se unir, porque mesmo quando tu assistiu a primeira vez, tu já sabia que eles iam se unir em algum momento, era meio óbvio, né? Mas mesmo assim, mesmo quando eu digo que as cenas de ação elas funcionam melhores nesse filme do que funcionaram em outros filmes, eu acho a cena final ali, toda aquela perseguição dentro daqueles túneis muito confusa. Realmente eu acho que ela perde um pouco, ela poderia ser muito mais interessante, mas eu acho ela tão confusa na forma que ela foi filmada, que, sei lá, cara, por exemplo, se a gente comparar com a cena do 5º filme, né, que a gente vai falar em outra semana, aquela cena de perseguição que é toda bem filmada, que tu consegue entender tudo que tá acontecendo realmente. Essa cena aqui, final, cara, eu acho ela extremamente confusa, escura. Tu não sabe quem tá batendo em quem, pra onde eles estão indo, pra onde eles estão saindo. E eu acho até que ela é construída dessa forma de propósito, eu já acho que não fica legal. Bem, antes de mais nada, precisamos falar sobre o Brian, só pra fugir um pouco do assunto aqui, mas cara, não dá. Cada filme que passa ele tá pior, não no sentido de atuação e carisma, porque o Paul Walker realmente ele é muito carismático, ele continua desse jeito. Inclusive, eu acho que ele até melhora em alguns sentidos na atuação dele e no carisma que ele traz pro Brian. Mas, simplesmente, ele virou um agente do FBI. Dane-se. No primeiro filme ele era um policial, que virou bandido, e aí no segundo filme ele é um bandido que meio que vira um policial durante aquele episódio ali, e ele termina o filme continuando sendo um bandido, e agora, do nada, o filme me joga que ele é um agente do FBI. Um agente do FBI.
um agente federal. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. E aí ele tá atrás do Braga, né? Do Arturo Braga. Só que pra chegar nele, ele precisa ir atrás de um tal de David Park. E aí, enquanto isso, o Toretto recebe a notícia da morte da Letty. E aí tem toda a cena do funeral dela, na qual tanto o Brian quanto o Toretto ficam de longe ali, meio que olhando todo o acontecimento, porque o Toretto é um procurado e o Brian é um agente federal e não vai lá, até por conta de toda a confusão. E essa cena é muito legal, porque ali tu já vê a interação dos dois e a química dos dois em uma simples cena, sem falas, e na, entre aspas, troca de olhar dos personagens ali, só deles estarem ali e ter o sentimento, você ter o sentimento dos personagens, essa troca de relação entre os personagens é muito boa. Mas, cara, o Brian, ele tá cada vez pior. Ele tá cada vez mais displicente, agressivo. Por exemplo, na cena em que o promotor, delegado, detetive, sei lá eu, quem vem até ele e fala: da próxima vez que você mexer com o meu suspeito, e ele vem só empurrando o Brian na parede, o cara pega a cabeça do maluco e espoca na parede, e dá cada porrada no cara, e aí simplesmente vem o manda-chuva, falou: você vai pra fora. Mas foi o Brian que me bateu, senhor, não sei o que. Vai daqui que você tá sujando o chão de sangue. E dane-se, né, a culpa não é do Brian, ele sai, né, impune praticamente. Então assim, o Brian, ele tá cada vez pior, a gente precisa parar esse homem. Que eu acho até coerente com o conflitozinho que tem do personagem, onde ele é destacado, ele é verbalizado pela Mia, né? A Mia fala assim: olha, você tem que entender, eu não lembro exatamente como é a frase, né, como ela é construída, mas é mais ou menos no sentido de que você tem que entender se você é um homem bom fingindo ser mal, ou se você é um homem mal fingindo ser um homem bom. E, cara, eu acho isso muito bom, cara. Eu acho essa frase muito boa. Inclusive, Mia sempre é filósofa de Velozes e Furiosos, né? Sempre soltando as frases mais precisas em relação à compreensão da psique dos personagens ali. E eu acho isso muito legal. E a gente vê esse conflito no Brian em relação a outros momentos. Inclusive, vou dar um crédito aqui pra minha noiva, que ela percebeu uma coisa que eu não tinha percebido, mas que quando ela falou, eu falei: caraca, isso é muito foda realmente. A atuação do Paul Walker, como é que ele passa a adequação dele nos lugares. Quando ele tá com basicamente qualquer outra pessoa, quando ele tá meio que tentando ainda ficar mesmo na lei e tal, pelo menos no máximo que ele consegue disso, percebe que ele tá sempre muito tenso, a cara fechada, o corpo teso, a cabeça meio baixa assim. E quando ele tá interagindo com o Toretto, quando ele vai, por exemplo, falar com o Toretto lá na garagem, gente, tu vê, o olho dele brilha, ele sorri, ele volta a ser aquele bad boy sorridente que a gente viu no primeiro filme que eu comentei. Então tu vê que realmente ele se sente bem ali, entendeu? Ele sente que a família dele é aquela ali, ele se sente bem naquele mundo. E é até engraçado como ele tenta se manter na lei até o final do filme, mas tenta até a página 2, né? Porque ele vai lá, fala bem do Toretto, né, pro juiz. Aí o juiz fala: não, mas olha, infelizmente ainda tenho que te dar a pena máxima de 25 anos, não sei o quê. Aí ele fala assim: não, beleza, então já que ele não saiu livre, eu vou ter que simplesmente tirar ele da cadeia à força. Tu fica: caraca, mano, mas que te acha isso, bicho? Tipo, quer dizer que ou é do teu jeito, ou não é do jeito de mais ninguém, né? Foda-se, assim, ou é do jeito dele, ou é do jeito dele, acabou-se. Então ele tenta, mas não tenta muito, né? Não se esforça muito pra se manter na lei. Porque, realmente, cara, tu percebe que o coração dele tá ali, tá naquele mundo, tá nos rachas, tá à margem da lei. Ele não foi feito pra ficar dentro da lei. É isso, basicamente, assim. Agora, tem umas questões justificativas também, falando um pouco mais da história, no finalzinho ali que eu não curto muito. Tipo, a questão da Gal Gadot, eu acho muito legal algumas interações da Gal Gadot com o Toretto ali, com o Vin Diesel, né, no caso. Aquela cena do Toretto descrevendo, falando do que ele gosta numa mulher. Quando a personagem dela pergunta assim: não, qual é o seu tipo? Agora que eu sei o seu tipo de carro, qual é o seu tipo de mulher? E ele começa a descrever, e ele tá descrevendo a Letty. E aí, quando ele termina, ela fala assim: não parece nada comigo. E aí ele responde: não parece mesmo. Cara, aquela cena é muito foda, porque também sente justamente aquele arco dele ali, de quanto ele tá querendo se vingar pela Letty, o quanto foi sentida a morte dela pra ele. Mano, eu acho muito engraçado, porque ele começa a descrever, ele fala: minha mulher perfeita tem que se sujar de graxa, tem que se sujar de óleo de motor, etc, etc. Eu fico pensando, mano, se esse cara vê um Transformer mulher na frente dele, ele fica alucinado, cara.
Mas não, Transforma que vai ter no 10 agora. Pensei que ia ser. Cara, tô falando tanto filme que eu pensei que eles iam botar um Transforma no 10. Ainda não. Mas, cara, eu gosto disso. Eu acho muito fraco a virada. Ah, beleza. A mulher era organizadora ali dos negócios do Braga, entendeu? Aí o Vin Diesel se joga, assim, tira ela da direção de um carro quando dá uma cagada naquela ação ali, né, do FBI. E aí ela, tipo assim, não, beleza, então agora eu vou entregar aqui o Braga. Aí fica tipo assim, cara, é meio rápido isso aí, não? E outra coisa, ninguém vai atrás dela, pô, da organização, ninguém caça a mina entrega o chefe e ninguém da organização vai atrás dela. Então essas coisas ficam meio fracas, tipo, são coisas que tu, com um pouco de esforço, com um pouco de boa vontade, tu passa. Mas se tu analisar de verdade, tu percebe diversos furozinhos ali, o roteiro chegar à resolução que ele quer. Enfim, cara, eu acho que o filme, no fim das contas, ele funciona, só que eu acho que ele é menos inspirado que os outros e, como eu falei, de modo geral, ele parece realmente um filme de transição. É um filme que ele tá no meio do caminho. Parece que ele vem pra tentar situar as pessoas que Velozes e Furiosos vai mudar e vai ser uma coisa mais de ação e um pouco mais séria, no sentido de que apelando pra exageros, mas ainda assim com um tom menos jocoso do que a gente vê no 2 e no 3, por exemplo. E eu acho que ele introduz bem essas questões, acho que ele introduz bem esse novo tom. E, assim, eu fiquei num vai e vem em relação à nota, conversando com a minha noiva, eu fiquei, assim, uns 10 minutos pesando se eu sabia que eu achava ele pior do que o 2 e melhor do que o 3. Só que em relação ao 1, eu fiquei pesando, assim, eu não vou pesar isso tudo aqui de novo com a galera na gravação aqui, pra vocês que estão nos ouvindo, com meus colegas, porque eu ia levar muito tempo. Mas no fim das contas, eu cheguei à conclusão de que, pra mim, ele acaba ficando no mesmo nível do 1. Ainda que o 1 tem um peso maior pra mim emocional, né, de marcar a minha infância, de assistir várias vezes e tal, mas eu acho que acaba que o 4, por vários motivos diferentes, acho que ele tem os problemas de qualidade dele e o 1 tem os problemas de qualidade dele, e eles acabam se equilibrando, se equivalendo no fim das contas. Então, pra mim, a minha nota no filme 4 também é 7, como eu dei pro 1. Eu acho que se eu fizesse um ranking, por exemplo, agora, de posições, eles realmente não estão empatados, assim, pra mim seria o 2 em primeiro, e aí o 4 e o 1 empatados em segundo, e o 3 em 1 por último. Mas, Bruno, dá suas considerações finais aí sobre o filme 4. Cara, eu queria falar assim, eu tô esperando até agora, tá? Eu comprei passagens pra Miami, pra me poder ver a oficina do Roman com o Brian, que não aconteceu. Porque do nada, me falaram que o Brian virou um agente do FBI no filme, e eu esperando ali o Brian aparecer na oficina dele, todo bonitão ali, sem camisa, bem gostosão, e não aconteceu. Ele gosta. Tá? Em relação a esse meio que furo da Gal Gadot, que eu não me lembro qual é o nome da atriz, da personagem, Gisele. da Gisele ter entregado o traficante, ela entregou pro Toretto porque ele salvou a vida dela. O traficante simplesmente entrou no carro e mandou o cara passar por cima dela, velho. Então, tipo assim, eu entendo a motivação dela pra entregar o cara, pô. O chefe do cartel de drogas, ele mandou atropelar a menina tava só a serviço dele ali, e o cara não teve nem consideração por ela, fez ela descartável igual dos pilotos, então tá ótimo, entrega mesmo essa porra, e vamos lá. Cara, eu não me prendi muito nesse filme, eu assisti com a minha namorada, cara, ela gosta da franquia, ela gosta desses filmes, eu tô começando a gostar também, como eu falei, nunca fui fã de verdade, mas assim, é um filme bom, cara, como eu falei, é muito copia e cola do primeiro e do segundo, mas é um filme bom. Eu dou uma nota 6,5 ali. Não é o meu filme favorito, então eu dou uma nota 6,5. Mas e aí, Lucas? Dá seus comentários finais aí sobre Velozes e Furiosos 4. Então, pegando justamente sobre esse gancho que o Rafa e o Bruno falaram, sobre a Gal Gadot entregar ou não o cara, eu concordo com o Bruno, no sentido dela, ela foi salva a vida dela, logo ela traiu o cara. O que eu não entendo, agora trazendo outro ponto de vista, é justamente sobre o Brian. Cara, aquilo que eu falei lá atrás, o Brian, ele é culpado quando ele é inocente, e ele é inocente quando ele é culpado. Por exemplo, aqui nessa cena, eles estão se reunindo pra tentar pegar o Braga, e o Braga, que tá se disfarçando de Campos o filme inteiro, né, fingindo ser só um subordinado, quando na verdade é ele, contrata um ator pra fingir ser o Braga, e a polícia que tá ali, tipo, vendo e tal, analisando as digitais, não espera o resultado sair, simplesmente manda invadir uma equipe que estraga a operação inteira e pega o cara errado, enquanto o Braga real acaba fugindo. Aí depois o Brian simplesmente chega no departamento e a culpa é toda dele.
Cara, eu não consigo entender o filme. Quando ele tá sendo escroto, desobedecendo o superior, avançando e quebrando leis de trânsito, ninguém culpa ele. Agora, quando ele é inocente, culpam. Verdade, mas tem uma coisa que eu acho legal, cara, que assim, no filme tem 2 reviravoltas até legais, né? Que é o fato do cara ser o vilão o tempo todo e tá ali na nossa frente o tempo todo, e a questão de que a gente descobre lá no meio que o Brian tava envolvido com a Letty pra que a Letty... Envolvido assim, né? A Letty procurou ele pra tentar prender o Braga pra liberar o Vin Diesel. Vin Diesel não, o Toretto. Muito plot twist nesse filme, né? Sim. E aí, uma coisa que faz aumentar minha nota, mesmo diante de todos esses problemas aí, esses exageros, na verdade, não são problemas necessariamente, mas exageros que tem no filme, uma coisa que eu curto bastante é essa parada deles colocarem um computador dando as informações na corrida. Né, quando eles vão fazer o teste ali pro Braga, e aí tem todo aquele computador falando, seu destino está a 7,8 quilômetros, vire à esquerda, fora da curva, etc. Isso é muito legal, porque traz uma mescla ali de realidade com CGI, no começo da pista ali, que vai mostrando a pista inteira, depois vai pros carros e vira a fotografia realística, e depois do nada muda pra um computador de novo. Traz uma pegada assim meio de videogame, que eu até tinha comentado no episódio passado que faltava aquela setinha pra eu me sentir no Midnight Club da vida, e agora eles trouxeram muito essa pegada, e eu achei muito, muito legal. Polêmica aqui, tá? O Lucas, ele fala do Midnight Club, mas ele não joga Midnight Club, porque Midnight Club não tem seta, tá? Ele tinha só uma luz assim. Onde ele foi Speed Underground, cara. A gente foi Speed Underground. Então fale direito aí. É que eu confundo os jogos ali, velho. É muito antigo, desculpa. Tá bom, mas não é o seguinte. Inclusive, essa cena do computador tem uma das poucos momentos engraçados pra mim no filme, que o computador tá tipo assim, não tem retorno, recalculando rota. Aí depois do nada ele, não tem retorno. Aí o Brian meio que sai atravessando os bagulhos, quebrando tudo. Aí pouco antes, o computador fala assim, faltam 7,8 km pro seu destino. E quando ele quebra tudo, que ele volta pra pista, falta 1,6 km pro seu destino. É verdade. 80% do negócio, entendeu? Eu não sei porquê, mas eu acho isso engraçado. Cláudia, senta lá. Pra finalizar, eu gosto bastante da cena final, por mais confusa que ela seja, como o Rafa tinha comentado. Eu acho ali que faltou uma diferenciação nos carros, talvez uma cor, aquele Power Rangers ali que tinha no segundo filme. Faltou um pouco nesse aqui, fica meio confuso realmente nessa corrida final, mas é muito legal. Tirando a parte que eu acho que o Brian, ou ele tem uma memória impecável, ou ele é o cara mais sortudo do mundo. Porque ele simplesmente acha todos os túneis que ele só viu uma vez, tá tudo fechado, e ele vai passando a 120 km por hora lá dentro, tendo curva, e ele vai acertando, vai entrando, e por aí vai. Fora que ele... na hora que o cara salva, né, acontece aquele acidente final ali, que o cara que matou a Adete... Errou! Ele meio que consegue salvar ali o chefe do cartel. O Dominic Toretto chega com o carro e ele empina o carro pra matar o cara. E o Brian segura o cara pelo pé. O cara passa pra cima do Brian e não acontece nada com o Brian. Do nada, o Brian tá aqui, aí o cara é atropelado, o Brian tá 10 metros depois, assim, sabe? Do nada, o Brian segurou o cara e depois correu. Porque ele tá lá no chão. Até brinquei com a minha noiva, eu falei, aí corta pro Brian segurando o pé decepado do cara, né? Muita onda, já, muita onda. Que horrível. Pois é, mas assim, a crítica tacou muito pau no filme quando ele foi lançado, mas o público adorou. Tanto é que até hoje a nota do público é muito boa. Eu acho que é muito devido ao Dominic e a equipe terem voltado ali, né? O Vin Diesel e sua trupe ali toda terem voltado pro elenco. Então assim, eu vou com o público dessa vez, não tem jeito, eu gostei desse filme, me diverti inclusive mais até do que no terceiro, por mais ali que ele te desprenda um pouco a atenção, ele te perde ali um pouco ali no meio, essas tramas assim, ficam meio realmente, como o Rafa falou, de transição, ele ainda não se encontrou completamente, mas é um filme divertido. Então eu vou dar uma nota 6,5 pra esse filme. Ótimo, galera. Então é isso. Mais um episódio do nosso queridíssimo Triângulo Nerd Podcast vai chegando ao final. Estamos aí acompanhando a franquia Velozes e Furiosos e na semana que vem traremos mais alguns filmes para vocês, para que a gente cubra todos os 9 filmes até o lançamento do 10º, agora no mês de maio. Mas eu gostaria de deixar o meu abraço a todos que nos acompanharam até aqui, pedir para que você curta, compartilhe, espalhe a palavra do Triângulo Nerd para as pessoas que você conhece, que você gosta, que acham que vão gostar do nosso conteúdo. Eu deixo vocês com o nosso carinho aqui e passo a palavra para meus amigos se despedirem. Aquele abraço e até a próxima. Valeu, galera. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio.
E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Valeu por chegar até aqui com a gente. Queria falar que isso está sendo uma experiência nova para mim. Não assistir essas franquias de filmes. Se você também não assistiu, assiste com a gente para você ouvir nossos comentários e acompanhar a gente de uma maneira totalmente imersa. Muito obrigado, até a próxima. Dá tua nota, guerreiro. Eu tava esperando o Rafa falar, acho que ele ia comentar alguma coisa que ele tinha desmontado. Cara, peraí, lembrei. Agora é aquela hora que o Rafa vai botar a musiquinha. I wanna if you know how they live in Tokyo. Fast and Furious. Aí, tipo, o maluco chega lá, entra, olha, gente, eu quero resolver isso aqui. Agora eu quero resolver uma... Perdão. E Lucas já. Rafa, só pra comentar sobre esse personagem, hein, por que ele sumiu. Ele é meu vizinho aqui, pô. O nome dele é Júnior. Ele abriu uma oficina. Como assim, mano? É porque ele desistiu. Ele não quis mais. Ele falou, eu vou pro Brasil aí. Meu vizinho aqui. Bom, gente, ignorando a coleguinha, Lucas, desses comentários finais sobre Velozes e Furiosos 4. Bicho, até perdi minha linha de raciocínio, cara. O que foi isso, cara? Do nada. Você é o desenho famoso. Lembra de vocês. Mano, me dá 10 segundos. Isso é tudo, pessoal.